A paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos, servos de Deus, servas do Senhor, uma grande satisfação mais uma vez no canal Palavra de Esperança. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, que o Senhor Jesus te dê graça, te dê paz, força e vigor para você continuar a sua caminhada. Neste momento eu quero trazer uma palavra de esperança para nossas vidas. Eu quero trazer uma reflexão sobre o tema a maior oferta missionária. Sabemos, queridos irmãos, que a obra missionária ou a obra da evangelização é a obra mais importante na face da terra. A obra missionária, a obra da evangelização é a maior obra que a igreja pode realizar. E este é o maior motivo por qual ainda a igreja está na terra. Esta é a razão porque ainda a igreja está na terra. Porque ainda há muitas almas para ser resgatada para o reino de Deus. E a obra da evangelização, ela precisa, na verdade, ela precisa dos evangelistas que vão levar a mensagem da evangelização. Ela precisa dos intercessores que oram apoiando os evangelistas missionários na sua tarefa, mas ela precisa também da oferta missionária, da contribuições financeiras. Mas nesta oportunidade eu quero apenas refletir esse tema, a maior oferta missionária. Se nós decorremos o texto sagrado, nós podemos ver o que o Senhor Jesus Cristo, Ele nos ensinou, o que os apóstolos ensinou, a igreja de Filipe, que aos filipenses, a igreja apoiou muito Paulo no trabalho da evangelização, enviava oferta voluntária para apoiar o trabalho da evangelização através do ministério de Paulo. Nós podemos entender e compreender para nós ter uma visão do que eu quero falar nesse momento. Hoje, graças a Deus, tem pessoas de boas condições financeiras que ele faz doação de um carro para abençoar a oferta missionária. Podemos compreender na igreja primitiva, os irmãos, ele vendia suas propriedades para apoiar a obra da evangelização, para abençoar aqueles que não tinham condições. Nós temos hoje pessoas que eles fazem doação de casa para abençoar o missionário. Tudo isso é importante, tudo isso é válido, porque o missionário, o evangelista, aquele que trabalha na obra de Deus, ele precisa de todo o apoio para fazer a obra do Senhor. E a obra da evangelização, ela é uma obra maravilhosa, é uma obra gloriosa que não pode parar. Mas, meus amados e queridos irmãos, por todos os trabalhos que é feito, por toda a oferta que é doada, nenhuma delas é maior do que a oferta que eu quero falar. Quem foi que deu a maior oferta para a obra da evangelização? Quem foi que deu a maior oferta para apoiar e realizar a obra da evangelização no mundo? Foi o próprio Deus. O próprio Deus
foi o primeiro evangelista do mundo? Por que Deus foi o primeiro evangelista do mundo? Por que Deus foi o primeiro missionário do mundo? Ninguém antes havia pregado esse trabalho de evangelização a não ser o próprio Deus. A Bíblia vai nos mostrar que Deus, Ele foi quem fez o primeiro trabalho de evangelização e foi Ele quem deu a maior oferta missionária. Podemos entender aqui na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 3, versículo de número 8. Veja o que diz as Santas Escrituras, que sendo o próprio Deus o primeiro evangelista do mundo, o primeiro missionário. Gálatas capítulo 3, versículo 8, diz assim o texto sagrado: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. O próprio Deus aqui foi quem pregou o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é boas novas. E a palavra evangelização vem exatamente de anunciar o Evangelho. Não existe evangelização sem pregar o Evangelho. E o texto sagrado vem afirmar que, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar, justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão. Quando nós vemos ali no Gênesis capítulo de número 12, quando o próprio Deus chama Abraão e faz promessa. Então Deus foi o primeiro missionário, o primeiro evangelista no mundo, porque ninguém tem maior interesse do que a obra missionária, do que a obra de evangelização, a não ser o próprio Deus. O próprio Deus, sendo Ele o primeiro evangelista, sendo Ele a primeira pessoa que pregou o Evangelho, Ele também, Deus, foi quem deu a maior oferta missionária. Sabemos, querido, que qualquer valor em dinheiro, por maior que seja a quantia, ela não é capaz de salvar, ela não é capaz de resolver o problema da humanidade. Mas a oferta que o Senhor Deus deu para a obra missionária, ela é capaz de salvar o mundo inteiro. Vamos ver aqui no Evangelho de João, capítulo de número 3, e o versículo 16, a maior oferta missionária. Diz assim o texto sagrado, a palavra de Deus, como o próprio Deus, dando a maior oferta para a obra das evangelização, para a obra missionária. Diz o texto sagrado: porque Deus amou o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus amou o mundo de uma tal maneira. Podemos refletir aqui: a oferta missionária, ela é dada com amor. Nós que contribuímos, nós que fazemos a obra da evangelização, se não for por amor, ela não terá resultado. E o próprio Deus, Ele deu a maior oferta missionária, a maior oferta da evangelização.
dando seu próprio Filho Jesus Cristo, porque Ele amou as almas, Ele amou a humanidade. Isto é evangelização, isto é obra missionária, ter amor às almas, e só dar em favor das almas. Quem ama só oferta algo de especial em favor da obra de evangelização, da obra missionária, somente quem tem amor. Deus, Ele amou o mundo, que Ele deu o seu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a oferta missionária, ela é útil para apoiar os missionários. Sem dinheiro, os missionários não faz a obra. Não tem como dar continuidade à obra da evangelização. Sem casa para morar, os missionários evangelistas não tem como fazer a obra, porque eles precisam de casa para morar, verdade. Eles precisam de dinheiro para se manter a sua vida financeira, para calçar, para se vestir, para se alimentar, para o sustento da família. Mas também, sem Jesus não dá para fazer a obra missionária. Sem Jesus, o missionário ele pode ter casa, ele pode ter dinheiro, pode ter carro bom, pode ter todos os recursos, mas sem Jesus não dá para fazer a obra missionária. Sem Jesus não dá para fazer a obra de evangelização, porque Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Jesus Cristo é aquele que salva, que liberta, que cura, que transforma a vida. E essa oferta missionária, a oferta da evangelização, a maior oferta dada por Deus. E essa oferta, uma vez, meus amados, dada para a obra missionária, ela não pode ser tomada de volta. Ela não pode ser exigida de volta. Uma vez que a oferta é dada, ela tem que ser usada na obra. Uma vez que a oferta é entregue para a obra missionária, para a obra da evangelização, ela não pode ser tomada de volta. É exatamente isto que o nosso Deus Todo-Poderoso fez. Ele deu o seu Filho Jesus Cristo como a maior oferta de amor para salvar a humanidade. E nós podemos entender que há um momento que Deus, vendo o seu Filho ali na cruz, veja o que diz o texto da carta aos Romanos, capítulo 8, e o versículo de número 31, diz assim a bendita palavra do Senhor: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Veja que o Senhor Deus, Ele deu ao seu Filho Jesus Cristo como oferta de salvação para o mundo. E o texto da carta aos Romanos vem a dizer que aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou. Esse texto vai me fazer lembrar de quando Jesus está na cruz do Calvário, pendurado ali por mim e por você e por toda a humanidade. Quando o Senhor Jesus Cristo se sente desamparado, foi o único momento da história que Deus o desamparou a Jesus Cristo. Nós podemos recorrer a todos os textos da Bíblia, Jesus sempre falando: eu não estou só, o Pai sempre está comigo. Eu e o Pai somos um. E nós podemos ver, no momento da crucificação, quando Jesus Cristo, Ele está ali levando o pecado da humanidade.
o pai o desampara, o pai o abandona, e Jesus clama: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? É exatamente isso que o apóstolo Paulo vem escrever na carta aos Romanos: aquele que nem mesmo seu filho poupou. Deus, por amor a mim, por amor a você, Ele deu a Cristo Jesus. E quando Ele vê o seu filho sendo sacrificado como oferta de salvação, Ele preferiu abandonar o seu filho para salvar a mim e salvar a você. Por que é que Deus o desampara, Jesus? Eu vejo como que Deus virando as costas para o seu filho. Quando Jesus clama: Deus meu, por que me desamparaste? Se Deus continua, meus amados, assistindo a morte do seu filho, Deus seria capaz de tirar seu filho da cruz e levar de volta para si. Mas se Ele poupa o seu filho, se Ele tira o seu filho da cruz, nós estaríamos perdidos. Então Deus, Ele não poupou a Jesus Cristo, seu Filho, porque Ele deu como oferta de sacrifício pela salvação da humanidade. E essa oferta, a maior oferta de evangelização, pois o mesmo Jesus Cristo afirma isso no livro de Lucas, capítulo 4, verso 18. O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para evangelizar. Louvado seja o nome de Jesus. Então continuamos ofertando, abençoando a obra da evangelização, a obra missionária. Mas nenhuma oferta é maior do que a oferta do próprio Deus, que deu seu Filho Jesus Cristo. Então saiba, meu querido irmão, nós somos salvos porque alguém decidiu dar a maior oferta, dar tudo o que tinha. Deus deu tudo o que Ele tinha, o seu único Filho Jesus Cristo, para a salvação da humanidade. Que Deus abençoe, que essa palavra sirva de reflexão. Agora paramos para pensar: se o próprio Deus foi o primeiro missionário, o primeiro evangelista e aquele que deu a maior oferta missionária, a maior oferta para a evangelização, por que não apoiarmos o trabalho da evangelização? Por que não fazer a obra de evangelização? Se o próprio Deus fez e deu a maior oferta, se nós pararmos e olhar, somos salvos porque alguém deu uma oferta especial. Somos salvos, somos crentes em Jesus Cristo porque alguém decidiu dar a maior oferta missionária. Apoie a obra missionária, ela precisa de nós. Seja evangelizando, seja orando, ou seja indo levar o evangelho, faça a obra missionária, faça a obra da evangelização, seja corpo a corpo pessoalmente, seja pelas redes sociais, seja de qualquer forma. Faça ao exemplo de Paulo. Paulo fez de tudo para ver se alcançava alguns. Paulo chegou a dizer: fiz de tudo para ver se chegue a salvação de alguém. Vamos fazer de tudo para a obra da evangelização. Vamos fazer de todos os meios que nós tivemos em nossas mãos, em nosso alcance, para fazer a obra da evangelização. Que Deus abençoe. Pare, reflete nesta mensagem. Se você precisa de maior conscientização missionária, pare e pense nesta mensagem, que a maior oferta missionária já foi dada por mim e por você, e agora vamos fazer a obra. Sem Jesus não há obra missionária, sem Jesus não há obra de evangelização.
E já o próprio Senhor Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura, aos que creem em meu nome. Então o nome de Jesus é o fundamento principal da obra de evangelização. Sem Jesus não há salvação. Sem Jesus não há justificação. Sem Jesus não há perdão. Sem Jesus não há transformação. Então Jesus Cristo é a principal oferta missionária para a humanidade. Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique na paz do Senhor e fique com esta palavra de reflexão sobre a maior oferta missionária. E ainda peço a você, se inscreva nesse canal, compartilhe esta mensagem e que Deus te abençoe. Que você possa também deixar o seu like apoiando esse canal Palavra de Esperança. Que Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.